Então vamos lá, pessoal. Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Mais uma live, graças a Deus, mais uma vez reunidos aqui para aprender sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos para a oitava lição, isto é, capítulo 8, tá? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Eu coloquei o nome da live Silêncio no Céu, por quê? Porque é mais fácil não dá problema com o YouTube, certo? Silêncio no céu. Então vamos lá, por que desse silêncio, né? Cerca de meia hora. Ó, eu vou falar duas coisas. Primeiro, os teólogos, eles acreditam pela gravidade das coisas que vão acontecer. Vai acontecer muita coisa triste aqui, então, por isso ficou aquele silêncio, aquele pesar, digamos assim, lá no céu. Olha, é aceitável isso. Tem um canal científico que tem alguma especulação, que aí mexe com até a questão do formato da Terra, tal, então ele tem uma ideia um pouco diferente. Eu fico com a visão assim, comum teológica de que pela gravidade das coisas que vão acontecer, o céu fica em silêncio. Alguém poderia falar, mas no céu só há alegria, só há paz. Sim, a paz, a alegria, mas lá no céu, o apóstolo João, por exemplo, ele chorou quando ele viu o livro selado e ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Nós já estudamos isso. Agora aqui é o último selo, o grande, o sétimo selo. Então, quando vai se abrir, ou melhor, na hora que o sétimo selo se abriu, o céu ficou em silêncio cerca de meia hora. Tempo para Deus lá no céu, como é que funciona? É igual o nosso aqui, né? Tanto é que tem, assim, o povo diz, o tempo kairos e o tempo cronos. O cronos é o nosso, o tempo cronológico. E o kairos é o tempo de Deus. Será que ambos aqui são diferentes ou é exatamente igual? Olha, não tem como a gente afirmar 100%. Eu falo de experiências. Aquelas pessoas que elas têm uma experiência com Deus de arrebatamento de sentidos, né, êxtase, e elas veem a glória de Deus, ou os céus, ou ainda até o inferno. Normalmente elas têm uma noção incrível, principalmente de distâncias, mas de tempo também. A pessoa olha e fala, olha, eu vi uma escada, ela tinha 5 metros de altura. E ela muitas vezes descreve até os centímetros. Então, é uma experiência ali que não dá para a gente saber ao certo, mas eu acredito que foi exatamente isso, meia hora. Mas, enfim, está registrado isso e é o que temos. Agora, vamos lá. Então, vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Muito bem. Só falando aqui, gente, que trombetas no hebraico é, no caso aqui, como está em plural, então é shofarot, tá? Shofarot é o plural de shofar. Não existe shofares, porque shofar é uma palavra em hebraico. E aí, o plural fica shofarot. Então, é isso que tá. Deus aqui é chamado de Elohim, e aqui as 7 trombetas, 7 shofarot. Por que eu quero falar isso? Porque colocar na tua cabeça que é o shofar, né? Qual dá no mesmo? Não. Porque assim, toda vez, se você procurar, inclusive, na Bíblia, uma descrição, os anjos, as 7 trombetas, eles vão mostrar sempre aquela trombeta de ouro, parece uma corneta ou algo assim, né? Um trombone, mas não é essa a realidade. A realidade é shofar. Como que é shofar na Bíblia? A gente tem o do antílope, a gente tem o do oryx e tem o mais tradicional, que é o do carneiro, tá? Provavelmente será o do carneiro, mas se a gente colocar do antílope ou do oryx,
está correto, ou de todo animal kasher, ou seja, que faz parte do mesmo grupo, ok? Então, para a gente entender, 7 shofar, tá? 7 shofarot. É isso é muito importante para a gente já tirar essa visão tradicional cristã, muitas vezes, que a gente tem, mas que não bate com a realidade. Aí, quando a gente vê o shofar, a gente tem uma resistência. Muitos falam, isso daí é judaizar a igreja. Não, não é judaizar nada, tá? O shofar é um instrumento bíblico, é um instrumento de toques e não de nota. E quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, é o shofar que vai tocar. Mais precisamente, o 7º shofar ou o 7º anjo. Então vamos lá, viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Nós vamos ver algumas fotos já já sobre isso, tá? Então, quer dizer, tem 7 anjos e agora aparece mais um anjo, ou seja, um 8º anjo. Ele estava com um incensário de ouro na mão. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E concluindo aqui, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, enquanto eu vou falando, gente, eu vou colocar aqui fotos para vocês terem uma ideia, né, do que é o incensário de ouro. Primeiro, era um instrumento usado pelo sumo sacerdote e tinha a ver, sim, com as orações, queimava-se o incenso, e essas orações estavam ali também para purificar, né, a todo o povo de Israel. Isso era feito no tabernáculo, posteriormente foi feito no templo, certo? Então dele saía a fumaça. Quer dizer que no céu nós temos o templo. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse, nós vamos chegar nessa lição, de que a Arca da Aliança ela foi vista lá no céu, no santuário de Deus, né? No Rei Hall, ou seja, no próprio templo, quer dizer. Lá no céu tem templo. Qual que é a resistência para nós entendermos que aqui futuramente, no milênio, Jesus reinará do templo? As pessoas têm um pouquinho de resistência, tá? Mas, enfim, tá aí fotos do incensário, claro, são figuras ilustrativas que eu estou mostrando para você, e ali se colocava, por fim, né, todo o sacrifício. Aí a gente tem que fazer a aula do tabernáculo ou do templo, mas você pode pesquisar, tem bons canais que falam sobre esse assunto, tá? Então, fotos ilustrativas, essa daqui eu não consigo ampliar. Então, vou passar para a próxima. Tá aqui. Aqui tem alguns instrumentos, a pia, a bacia, melhor dizendo, mas o que hoje tem a Arca da Aliança, Menorá, mas enfim, o que nos chama a atenção tá aqui o incensário, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais fotos. Ah, tá. Mais uma foto aqui, mas essa aqui é uma maquete, né? Podemos dizer assim. Claro, tem igrejas que fazem campanhas. Eu faço parte, né, de uma denominação que o forte dela é o evangelismo e muitos pastores fazem campanhas. Eu não sou a favor de pegar esses objetos do templo e usar do templo, do tabernáculo e usar como campanha, né? É um assunto longo, eu sei que muita gente vai discordar e tal, não dá para a gente comentar aqui, gente, mas tá aí uma foto, eu espero que isso não seja para nenhuma campanha, tá? De como funcionava o incensário. E é claro, quem fazia isso, o sumo sacerdote. Então aqui está mais claro uma figura ilustrativa do tabernáculo. Nós temos a menorá, olha o tamanho da menorá. Tem uma que está lá em Jerusalém,
ela está reservada para o terceiro templo, caso a Igreja Católica não devolva a original. Existe a original que está com a Igreja Católica. Se ela não devolver, já tem a menorá para o terceiro templo. Tá exposto no bairro judeu, em Jerusalém. Então, nós estamos vendo aqui o Santo dos Santos, os querubins, um de frente para o outro, tocando as suas asas, e nós temos o sumo sacerdote aqui, mexendo com o incensário. Nessa visão do Apocalipse, o anjo, esse oitavo anjo, está fazendo a função do sumo sacerdote lá no céu. A diferença é que lá fica claro que as nossas orações, ou as orações dos santos, elas chegam para Deus no incensário de ouro, né? Como incenso, então o incenso ele é queimado para Deus, é assim que funciona. Ah, mas isso, Marcos, é só um simbolismo e tal. Que seja um simbolismo, gente. É assim que João viu, é assim que foi representado, e para Deus é assim que ele vê. As coisas simbólicas para Deus, ele enxerga de uma forma completa, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa foto aqui. Essa dá para ampliar bem, tá bom? Tá aí para vocês, então, como que funcionava o incensário de ouro pelas mãos do sumo sacerdote. Aqui no Apocalipse, nós vemos que é o anjo, o oitavo anjo, que vai fazer isso. Ó, mais uma figura ilustrativa aqui, tá certo? É assim que funcionava. Aqui o peitoral, a estola sacerdotal, onde tinha as pedras Urim e Tumim, era uma forma de consultar a Deus, tá? Hoje, como que a gente consulta a Deus? Tem duas formas: as orações, o próprio dom do Espírito Santo, né? Ou seja, a revelação. E eu já fiz o primeiro vídeo sobre os dons espirituais, os dons de revelação são formas de nós consultarmos a Deus. Naquele tempo existiam as pedras sacerdotais, Urim e Tumim. Aqui nós temos mais uma maquete, suportes aqui que nós podemos falar os chifres, né? Enfim, tá aqui os objetos. Nós vamos ter uma aula só sobre os utensílios do tabernáculo e do templo, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma noção. Então, o que chama atenção, vamos voltar para o. É que diante de Deus, o anjo vai lá, o oitavo anjo vai, ele queima as orações dos santos estavam em forma de incenso. Quem são os santos? De repente, se tem muitos aqui católicos, tem pessoas que estão acostumadas, às vezes, com isso, né? Tem o santo daqui, o santo dali, o santo das causas impossíveis. Não, não é nada disso, não. Santo é só você olhar as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, as igrejas que ele escreveu. Como que ele cumprimenta essas igrejas? Aos santos, aos santificados, né? Então, são as igrejas. Em todo seminário que eu já fui, em toda aula teológica que eu dei, eu sempre perguntava assim para as pessoas, né, para os irmãos: nós somos santos ou pecadores? A maioria dizia assim, pecadores. Aí alguns diziam assim: nós somos pecadores justificados. Eu pergunto para você: nós somos santos ou pecadores? Gente, e agora? Só dá para ser uma coisa ou outra. Por quê? Pecador é o que pratica o pecado, e pecado é como uma sujeira, é algo que se torna impuro. E santo, o que que é? O santo é puro. Então, o puro e o impuro não tem como. Aí eu pergunto: o que que nós somos, santos ou pecadores? Isso é muito sério, a responsabilidade é grande, tá? Romanos 6 diz que assim como Jesus morreu na cruz, nós temos que morrer para o pecado. 1 João 5,18 diz que se nós servimos a Deus, nós não devemos viver na prática do pecado. E agora, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou pegar aqui o que o Ulisses falou: somos santos remidos. É isso que Deus
nos dá o título quando nós aceitamos a Jesus. Aí você pode falar, mas quer dizer que você nunca mais pecou, você nunca mais peca? O próprio João, na sua carta, ele diz que se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos e a verdade não está em nós. Só que ele mesmo diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, tá? Então, pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, recomeça de novo, tá? Porque isso é muito sério. Bom, voltando aqui para o texto, o que acontece? Por causa da oração dos santos, então quem são esses santos? Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por causa da oração deles, o sétimo selo é aberto, vem o anjo com o incensário, aí sim, por causa desta oração que é queimada pelo anjo e levado até o eterno, acontece as 7 trombetas. Vamos parar para analisar isso, gente. As 7 trombetas são tragédias que vão acontecer no mundo? São. E por que elas vêm? É citado as orações dos santos. Ninguém para pensar nisso, né? Mas ocorre por causa da oração dos santos. E aí vamos voltar. O anjo tomou um incensário, vocês viram a foto, então, de como que é o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Quando que esses anjos prepararam para tocar o shofar, no caso, trombeta é shofar, tá, gente? Repetindo, quando o anjo toma o incensário, enche de fogo, joga e atira atira na terra. Aí tem esses sinais, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, por causa da oração dos santos. Então, nós vamos ver aqui, né, gente, que nós não estamos ainda em trombeta nenhuma. Mas o interessante é isso, que as trombetas vão tocar e o povo santo ora, continua em oração. O que Deus quer de nós? Oração. Tem uns loucos aí dizendo que não é mais para a gente orar, para a gente jejuar. E não, é para a gente continuar fazendo. As trombetas só virão porque o povo santo está orando. Então vamos lá. Primeiro o anjo tocou o seu chofar e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. O que é saraiva, gente? Aquela chuva de pedra. Nós vamos ver foto. É saraiva e fogo mistura com sangue. Dá para entender isso? A chuva de pedra de granizo. Se a gente pegar no hebraico a palavra céus, ela é plural e ela é a mistura de fogo e águas. Então, no céu tem fogo e tem água. Então, fica fácil compreender isso. Tá? Continuando, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda erva verde. Primeiro chofar, primeira trombeta, gente, é uma queima. Então sai ali, vou mostrar fotos e vou falando. Nossa, tá bem pequenininha essa aqui, né? Ah, é uma chuva comum, nem é essa foto. Pronto, aqui ó, chuva de saraiva, ela vem do céu, né, gente? Chuva de granizo. Aqui parece mais meteoros ou estrelas, mas é só para a gente entender. Só para a gente ter uma compreensão boa, tá? Tá aqui, ó. Granizos, esses são grandinhos, né? É o que vai acontecer, vai chover desse tipo com fogo e sangue. Quer dizer, talvez seja algo nunca visto ainda. Mas o que ele vai causar? Na terça parte de toda a vegetação do planeta, haverá queimadas. Eu mostrei essa foto aí de queimadas. Aí você pode falar, então, essa trombeta já aconteceu, porque já pegou fogo em várias florestas. Sim, mas aqui está falando a terça parte da Terra, tá, gente? É uma coisa excepcional, tá bom? Vamos ver, ó, mais uma foto de queimada. Então, o primeiro anjo é isso, gente. A primeira trombeta, o primeiro chofar, é essa queimada. Vamos lá
Vamos prosseguir. Vamos ver o segundo anjo. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte, ó, de novo, terça parte, se tornou em sangue. Então, nós estamos vendo, segundo o chofar, segundo a trombeta, o que acontece? Uma grande montanha ardendo em chamas. Montanha que arde em chamas, poderia ser vulcão? Poderia, só que diz que ela foi atirada ao mar. Será que é só as chamas que foram atiradas ao mar? Ou é a própria montanha? Bom, não sabemos, tá? Pode realmente ser um vulcão, que ele entrou em erupção, e aí ele joga, né, aquela lava lá no mar, certo? Só que diz que cuja terça parte se tornou em sangue. Por quê? Versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Bom, aqui nós temos mais informações. Então vamos para as fotos do segundo chofar. Temos aqui a foto de um vulcão, que ele está próximo ao mar, certo? Está entrando em erupção. Então, alguém pode até usar esse episódio para dizer, essa profecia se cumpriu, né? Mas veja só, a Bíblia traz mais informações, gente. É a terça parte do mar. Olha só, mais foto aqui do vulcão e o mar. Acredito que vocês estão conseguindo ver bem aí. Então, assim, a informação bíblica é muito maior, não é uma coisa que aconteceu lá no Golfo tal ou no oceano tal. Não, é na terça parte dos mares. Certo, gente? Isso aqui é uma coisa muito profunda. Mas vamos lá, ainda tem mais informações aí. Está dizendo que o mar ele ficou assim, cheio de sangue. Tem a lua de sangue e tem o mar de sangue. Isso já aconteceu? Vocês estão vendo uma foto aí. Um vermelhão parecendo de sangue no mar. E já morreu seres viventes no mar? Claro que sim. Olha essa foto aqui. Tipos de golfinhos ou de orcas, ou quem sabe tubarão. Eu não me lembro mais desse episódio, que não faz tantos anos assim. Mas foi em apenas um lugar. Não foi a terça parte de todo o mar. Certo, gente? Não foi algo tão grandioso assim. Então, aqui são fotos só para a gente ter uma ideia de como vai ser esse segundo chofar. É triste, né, gente? Mas é triste e vai acontecer porque o povo de Deus, o povo santo, ora. Coloca isso no teu coração, tá, gente? A oração tem um poder grande diante de Deus, porque ela chega, ainda que seja simbólico, mas Deus, ele enxerga tudo. Ela chega como símbolo, como um incenso diante de Deus. E aí o anjo vai lá queimar essas orações ao Senhor, tá? Continuando, vamos para a Bíblia. Vamos ver o terceiro chofar. E o terceiro anjo tocou o seu chofar, a sua trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Olha, uma estrela ardendo como tocha caiu aonde mesmo? Do céu, sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. Então, aqui está falando de rios e de fontes, tá bom? O que aconteceu? Ó? 11. O nome da estrela é absinto, em hebraico, La'aná. Tá? La'aná. O que quer dizer isso? Poderia ser, absinto, ele tem alguns significados, né? Pode ser uma erva amarga, que ela, em contato com rios, ela deixava a água extremamente ruim para se beber, amarga, né? Mas absinto, em grego, também quer dizer isso, amargo. Em hebraico, até algumas bíblias que têm o Novo Testamento, eles colocaram a palavra amargo aqui, tá certo? E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, a terça parte das águas se tornou em absinto, mas não diz quanto dos homens morrem
mas eles morrem por causa dessas águas, tá? Eu esqueci só de falar uma coisa na outra trombeta, na segunda, que tem uma informação importante, né? É que a terça parte das embarcações elas foram destruídas. Eu esqueci de falar isso, vocês me perdoem, tá? Será que tem alguma coisa a ver com o que vai acontecer com o mar, que ele vai ficar vermelho? Deixa eu ver se eu volto na foto aqui do segundo chofar. Eu ainda coloquei, ó, nós temos aqui o mar ficou vermelho. E aí eu coloquei umas embarcações, né? Elas são destruídas por causa disso. Isso é do segundo chofar. Agora nós vamos para o terceiro, que acontece o quê? Uma estrela ardendo como fogo. Ela cai do céu. Um meteoro, um asteroide ou é uma estrela mesmo? Pela ciência moderna é impossível ser uma estrela, porque a menor estrela que existe ela é muito maior do que o nosso planeta. Isso pela ciência moderna. Mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que é estrela. Para mim, as estrelas são bolas que estão no céu, no firmamento, muito menores do que a ciência moderna nos ensina, mas eu dou opção para todo mundo aqui entender desta forma. Mas ela cai, certo? E ela fere os rios e também as fontes, e tudo fica amargo, tá? Eu coloquei foto de alguns rios aqui, né? Um rio serpenteando, provavelmente deve ser aqui no Brasil. No Brasil, Pantanal, Amazônia, tem muito disso, tá? Mas no mundo também tem. O que acontece? Essas águas, elas não ficam boas para se beber, elas ficam amargas, a tal ponto de muitas pessoas morrerem por beber esta água. E vem dessa estrela. Há também aqueles que acreditam que estrelas são anjos. A Bíblia, ela traz essas comparações, sim, essas tipificações, porém, normalmente, quando é um simbologismo, uma tipificação, a Bíblia explica isso, ela explica que é uma tipificação. Então, eu não acredito que é um anjo que vai cair aqui, vai ferir as águas, as fontes. Mas enfim, né? Tá aí algumas opções para vocês pensarem. Bom, acabou a foto aqui do terceiro chofar. Vamos continuar. Vamos para o quarto anjo. Tocou o seu chofar, tocou a sua trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi outra águia, ou melhor, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Já vou falar esse último versículo. Ai na Bíblia também significa ruínas, ok, gente? Não é só ai de dor, ai doeu, né? Não. Ai significa ruínas. E, inclusive, aquela cidade chamada Ai, ela tem esse significado, ruínas, tá? Não é uma coisa boa. Então, pode ser, né? Podemos entender que essa águia voando pelo meio dos céus, ela dizia assim: ruína, ruína, ruína dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes do chofar, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Podemos entender assim. Mas vamos citar aqui: o quarto anjo toca o seu chofar. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e as estrelas. Repete novamente: terça parte, terça parte, terça parte. Gente, então não há uma coisinha aqui, outra ali. São fenômenos cataclísmicos, tá? São coisas muito grandes que envolvem o nosso planeta, o nosso reino, conhecido como Terra. Na Bíblia, a palavra Aretz, em hebraico. É nesse sentido. E aí diz, né, o sol, a lua e as estrelas, eles foram feridos para que a terça parte deles escurecesse. Então, aqui está um dos dias de escuridão, né? Não existe os 3 dias
de escuridão, mas existe alguns dias que vai ter a escuridão. Então, está dizendo assim, na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Você sabe que a noite é escura, mas ela não é totalmente escura, ela brilha, né, gente? Aqui está dizendo que a terça parte da noite não vai brilhar. E na claridade, no caso, o sol também não vai brilhar. Vamos ver fotos aqui que eu coloquei. A bola de fogo aqui não tem nada a ver, mas está aí, né? O sol não brilhando, ele ficando escuro, eclipse, né? É uma possibilidade. Ou realmente o brilho dele ficar mais fraco, tá, gente? Ele vai ficar bem mais fraco. Nós temos, vamos ver mais aqui, a lua. Aqui eu coloquei uma lua de sangue, né? Mas nesse caso aqui não tem a ver. A lua não vai dar o seu brilho assim, ela vai ficar mais fraca. Ó, aqui já dá para entender melhor. O sol mais fraco, mais escuro. As estrelas impossível de ver. Ó, tá aqui uma imagem possível. A lua fraca, o sol fraco também, dá para enxergá-los. Faltou as estrelas, né? Você consegue enxergar, só que a terça parte da luz do dia e da noite vai ficar escuro. Ou seja, vai ser dias de escuridão, só que uma escuridão mais, não totalmente, como aconteceu lá no período, né, de Moisés no Egito, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus.